Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com Maismail. Hoje, com o depoimento de uma médica cardiologista do interior do Rio Grande do Sul, a Bácila, que eu encontrei no hotel onde nós estávamos participando como delegadas do Congresso da Federação Palestina aqui do Brasil, que acontece a cada 4 anos. Eu e ela, era a primeira vez que a gente participava. Há 4 anos atrás eu até cheguei a me inscrever, era uma delegada, perdi o voo e não consegui ir, mas dessa vez deu tudo certo. E aí, conversando com ela, na hora do café da manhã, com ela e a Nádia, que é de Mato Grosso do Sul, eu percebi, falei que eu era ufóloga, né? E ela disse, nossa, eu tive um avistamento, mas eu nunca tive coragem de falar para ninguém além da minha família. E na minha cidade eu não tenho coragem de falar. E aí ela me contou essa história. Eu falei, você permite que eu grave lá no café mesmo? Porque eu sabia que iam ter muitas atividades e eu fiquei com medo de não dar tempo, né? Aí quando ela topou, eu falei, opa, adorei. E aí eu gravei ela falando, mas como eu falei para vocês, eu também vou dar uma pincelada no que aconteceu nesse congresso. Peço desculpas a vocês por não ter terminado de editar o material do congresso, então eu vou subir apenas o bate-papo que eu fiz com a Bácila e nos próximos dias eu subo este do congresso. Um grande abraço. Gente, vocês sabem que... Oi, gente, tudo bem? Vocês sabem que quando eu encontro uma pessoa que tem relato, não importa onde, nós captamos esse relato. A Bácila Baduan vai falar do relato dela ufológico. Tudo bem, Bácila? Tudo bem. Por gentileza, pode falar? Então, faz alguns anos, eu estava passando por uma estrada, tinha ido visitar minha tia e o meu primo estava junto. E a gente estava voltando por uma estrada até a minha cidade, onde eu moro, e estava escurecendo, assim. E aí, eu que estava dirigindo, ele do lado, ele estava meio sonolento, assim, de repente ele disse, Bácila, olha lá longe, aqui em cima das árvores, aquelas coisas vermelhas. Eu comecei a olhar, eu fiquei tão apavorada quando eu vi aquelas imagens, pareciam 2 xícaras voadoras, assim, do tamanho tipo de um Fusca. Eram 2, um do lado do outro. E a gente olhava assim, eles vinham lá de longe, vinham vindo, passaram. E ele, Bácila, para gente olhar isso. Eu disse, não quero parar, estou morrendo de medo, eles vão nos abduzir. Eu imaginei que fossem discos voadores aquilo. Você falou xícara ou pires? Pires. O pires, mas com um negocinho em cima, assim, sabe? Com uma... ele era tipo igual isso aqui, o negócio só que virado aqui. Levantar. Eu vou botar assim, desse jeito, assim, sabe? Até a asinha tinha? Não, isso não. Mas era assim, muito interessante, né? E eu pensei assim, bom, isso parece disco voador, né? Eu saí correndo. Só que eu pisei no acelerador e voei, eu não parei, fiquei morrendo de medo. E a impressão que eu tinha é que já ia ser abduzida, porque eu adoro essas coisas de ler, né? Mas nunca tinha passado por uma situação dessa. Só que o que mais me assusta de tudo isso é que essa estrada eu passava anos atrás, todos os dias para ir trabalhar de uma cidade para outra. Todas as vezes que eu passava naquele lugar, eu morria de medo. Quando eu saía 1h30 da minha cidade e passava por essa estrada. Qual é a cidade? É Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Aí eu tinha que ir até a Guarani das Missões. Aí eu ia qual? Guarani das Missões. Então, quando eu passava naquele lugar ali que se chama Lajeado do Cerne, eu morria de medo. Quando eu tinha que voltar às 6 horas da tarde, eu esperava passar o ônibus dos estudantes universitários que iam de Guarani para Santo Ângelo e eu ia atrás do ônibus, porque eu tinha muito medo de passar sozinha ali.
Até então já era um ponto que era marcante para você pra e mim. Depois você teve esse avistamento lá. Sim, e o mais incrível porque eu associei essas duas coisas, eu sempre tive medo daquele lugar ali, eu passava assim a toda velocidade, até que aconteceu esse negócio. Eu disse, que estranho, será que... Aí alguém falou assim, deve ter um portal ali, alguma coisa, né? Aí no outro dia eu fui com meu primo naquele lugar, a gente parou o carro ali, perguntamos para as pessoas que moravam, são pequenos agricultores, mas dormem cedo e ninguém viu nada. Eu disse, mas será possível que ninguém mais viu isso que a gente viu? E naquele momento na estrada não tinha outros carros passando também, sabe? Era uma estrada vazia, assim, não era uma estrada movimentada, né? Então, eu não sei, até hoje eu fico pensando, eram mesmo discos voadores aquilo? Até hoje eu passo e penso que foi reflexo de luz, mas não era reflexo de luz, sabe? Não tinha nenhum poste de luz também naquele lugar, a gente investigou tudo. Sabe, era um lugar ermo, assim, que não tinha eletricidade, aqueles fios. E a pessoa que estava com você? Ele também viu também e ele disse, é disco voador isso, né? Também não teve outra explicação, também não, Aí depois daquilo a gente começou isso a assistir tudo que é filme. Se interessou pelo tema. E que ano foi? Já faz uns 6 anos, eu acho. Uns 6, uns 6 anos 2018. Que aconteceu. Deixa eu pensar. Uns 6 anos por ali que aconteceu isso. E depois que você começou a pesquisar, você nunca ouviu as pessoas falarem que aquele local era um local de abdução? Olha, lá em Santo Ângelo... Ou de avistamento, perdão. Lá em Santo Ângelo tem até no History Channel, tem um programa feito de Santo Ângelo, que foi um avistamento em 1996 que teve um avistamento bem numa região perto dali, sabe? Então já tem uma história em Santo Ângelo de um avistamento desse tipo, sabe? Mas na época eles não falaram em disco voador, eles falaram em um barulho, um clarão e uma pessoa que viu uma pessoa se movimentando achando que fosse um ET, digamos, né? Alguma coisa assim. Tem até no History Channel essa história contada. Muito interessante. Muito obrigada por compartilhar conosco. Nós estamos aqui num hotel em São Paulo para o Congresso da Federação Palestina, da FEPAL. Ela também, que é filha de Palestina, e teve esse relato e a gente acabou gravando aqui porque eu sei, falei para ela, falou que ela não tem coragem de falar na cidade dela e não tem coragem de falar para outras pessoas. E eu falei para ela que o local ideal para ela compartilhar era exatamente no meu canal, porque todo mundo que seguia a gente gostava do tema e sabe da veracidade. Mas eu tô um pouco mais curiosa. Dá um pouco mais de detalhe. Que tamanho teria? Olha, quando você falou pires, xícara, é porque flying saucer é pires voador, né? E então eu falei, será que ela poderia ter errado? Mas não, era uma xícara mesmo. Sim, era assim, tipo o pires, né? E a xícara, o negocinho da xícara virado para baixo, né? Pode subir um pouquinho. E eu fui, e aí eu sem essa coisinha aqui, sabe? Bem assim, 2 iguais, um do lado do outro. 2? Sim, um do lado do outro, vermelhos. E eles eram do tamanho assim, em cima da copa das árvores, era do tamanho como se fosse um fusca, sabe? O tamanho daquilo, cada um deles. Então me chamou a atenção porque eram muito grandes. Mãe. E muito grandes. Então assim, voavam devagar. Muito devagar, era bem devagarinho, aquela coisa devagarinho, assim, sabe? E vinha de longe. Porque eu pensei que fosse o reflexo do carro, da luz, mas não era. Tenho certeza absoluta, não era. Porque eu vi de longe, assim, eu vi de cima da copa das árvores. Olha, como a Bácila, tem muita gente que tem relato e não tem coragem de falar. Então aqui, você que tem relato, conhece quem tem relato e tem vergonha, esse é o local correto. Um abraço, beijo no coração. Obrigada. Obrigada, Bácila. Obrigada. Bom,
Bom, gente, depois que desligou a câmera, ela me falou uma informação muito importante que eu quero que vocês saibam também. Nica, fala pro pessoal, Bárbara. Então, que quando a gente viu o formato dos dois discos voadores, a gente foi investigar se aquilo que a gente tinha visto era igual, todo mundo tinha falado já, né? E houve um relato daí no Uruguai, em 1986, em que eles mostravam uma foto, né? E a foto era igualzinho aquilo que a gente viu, idêntico, mesmo formato. Olha aí, então isso é uma coisa que eu faço muito, eu procuro fatos correlatos, ocorrências correlatas, porque dá mais segurança para que aquilo ali não, né, não seja um fato isolado. Gente, então é isso, um grande abraço para vocês. E essa semana mesmo eu posto o material do congresso. Desculpem não ter podido cumprir o prometido, mas vamos fazer isso essa semana. E até a próxima segunda-feira com mais um bate-papo com mais Maíl, dessa vez sem atraso.